Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma live muito especial para mim no dia de hoje. Quero já agradecer ao Dr. Daniel. Dr. Daniel, que eu tive a felicidade de conhecer a história, tenho certeza que da mesma forma que eu me encantei, vocês todos vão se encantar. Eu acredito que nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, com essa pandemia, a história do Dr. Daniel vai nos dar essa sensação de esperança, de superação, que a gente pode fazer de algo negativo, algo muito positivo. O Dr. Daniel vai poder contar, ele é uma pessoa que nasceu com uma deficiência física, teve uma vida normal, virou médico, né, fez faculdade, virou médico, médico oncologista. Barretos teve a felicidade de tê-lo aqui conosco. E ele vai contar todo esse processo maravilhoso da vida dele e da nossa felicidade de tê-lo aqui na nossa cidade. Hoje ele é dono de uma empresa, né, de prótese e também trabalha lá no nosso Hospital de Amor e vai ter muita coisa boa para a gente estar falando com ele. Vou ver se ele já está online aqui para eu estar chamando ele. Isso. Vamos ver se ele entra aí. Estamos aguardando o doutor Daniel. Está entrando. Olá, Doutor, boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo bem? Deixa eu virar aqui. Você vai ter que virar aí. Perfeito. Tá dando para ver? Tá dando para ver sim. Ok. Prazer enorme estar aqui. Boa tarde. Doutor, eu que quero agradecer, conheci, né, a história do senhor e eu queria que o senhor começasse falando sobre a história primeiro de vida, né? Antes do senhor falar enfim, do processo de reabilitação, da fábrica de prótese, o senhor contasse um pouquinho da história do senhor. Claro. Então, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Meu nome é Daniel. E começando a história do começo, vamos dizer assim, eu nasci com uma deficiência física, né? Eu nasci com uma genesia, que a gente chama na medicina, a ausência de um pé. E acho que foi graças a isso que eu acabei até buscando a área da saúde. Busquei fazer medicina por conta disso, por esse contato inicial que eu tive com os médicos, necessidade de cirurgia, de ortopedia. E acabei me formando por conta disso, como médico. Curiosamente, eu me especializei em radioterapia e não migrei para nenhuma área que fosse logicamente parecida com aquela que eu tive contato, que era de ortopedia ou reabilitação. No fundo, eu acabei seguindo para a área de câncer. E me formei em São Paulo, vim para Barretos há aproximadamente 8 anos e meio atrás, e atuei como médico da radioterapia aqui no hospital. Dentro de mim, claro, sempre teve uma paixão muito grande por essa área, né, da reabilitação, por conta dessa história pessoal. E dentro da própria radioterapia, eu me encantei, me envolvi muito com a reabilitação. E é um processo antigo, já aqui no hospital, sempre teve uma equipe muito competente, embora com recursos limitados, mas há muitos anos que o hospital atuava nessa área. E juntos nós desenhamos alguns projetos que fizeram alavancar um pouco os recursos de dinheiro para o hospital e assim a gente pôde fazer crescer essa especialidade tão bonita que é a reabilitação. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre Doutor, isso. eu acho que está dando eco aí, acho que você, não sei se tem que abaixar um pouquinho para não dar eco, acho que aí na... Eu queria que, assim, eu me encantei muito com a história do senhor, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, desse processo que muitas pessoas desconhecem, né? O câncer hoje, graças a Deus, tem salvado muitas pessoas, mas essas pessoas têm ficado com sequelas, né? Acabam sequeladas, acabam tendo que amputar um braço ou uma perna, e que foi que levou o senhor a começar a ver esse lado da reabilitação, da importância de... Eu achei muito bonito quando eu vi a entrevista do senhor falar dessa necessidade, e eu acho também isso muito importante, da pessoa se sentir completa, né? Dela conseguir, como que eu posso dizer, ela sai de um processo vitoriosa,
sequelada e que o senhor tinha essa necessidade de fazer com que essa pessoa voltasse para a sua cidade ou, enfim, para o seu ambiente mais segura, mais completa. E daí o senhor começou esse processo de reabilitação. Eu fiquei encantada porque eu acredito muito nesse processo. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, temos que sempre buscar nos sentirmos bem, né? Todos nós temos defeitos, enfim. Nós temos que começar a trabalhar com isso e sairmos cada vez mais fortalecidos. Todo mundo é capaz de trabalhar para ser melhor, né? E eu queria que o senhor contasse um pouco qual foi a primeira, fiquei muito curiosa, porque isso não vi no vídeo, qual foi a primeira vivência do senhor, o primeiro caso que o senhor falou, olha, esse caso aqui me tocou e eu quero trabalhar nessa questão de reabilitação dessa pessoa. Ela curou do câncer, mas acabou tendo alguma sequela. Olha, na verdade foram vários casos. Começando a resposta pelo começo, que é a questão da oncologia, realmente é uma grande verdade essa, né? O câncer ele tem, graças a Deus, tido taxas de curas cada vez maiores, né? E a medicina tem avançado, os recursos que a gente pode oferecer, eu enquanto radio-oncologista sei a importância da evolução tecnológica nesse processo, a evolução das drogas em quimioterapia, a evolução da cirurgia com robôs. E fato é que as taxas de cura estão, sim, aumentando, mas muitas vezes às custas de alguma sequela, né? Um paciente que perde um braço, perde uma perna, perde a fala, ou uma visão, audição, ou qualquer processo que provoque uma incapacidade, uma desvantagem, uma dificuldade de conviver em sociedade, de trabalhar normalmente, de ganhar o sustento para sua família. E hoje não tem como, dentro da medicina, a gente não olhar o indivíduo como um todo, como um elo de uma corrente, né, que faz parte de uma sociedade. Não adianta ele estar curado apenas biologicamente, mas com sequelas psicológicas, com sequelas físicas, com sequelas sentimentais que o impedem de atuar como um ser humano. E aqui eu abro um parênteses antes de partir para a próxima parte da resposta, que é para falar de um estudo muito interessante que saiu simplesmente da Universidade de Harvard, em que eles estudaram cerca de 700 famílias por muitos anos, praticamente um século, né, praticamente 100 anos. Eles pegaram famílias lá de Boston, onde fica a Universidade de Harvard, e acompanharam essas famílias, ricos, pobres, diferentes raças, diferentes credos, presidiários, e acompanharam simplesmente por quase 100 anos. 4 gerações de pesquisadores passaram por essa pesquisa. E a pergunta que eles faziam nessa pesquisa, que a pesquisa buscava responder o que nos faz viver mais e melhor e mais felizes? Né? A questão básica da vida. De todas essas famílias, né, alguns se tornaram médicos, alguns se tornaram advogados, outros foram presos, e um até virou presidente dos Estados Unidos, que era lá de Boston. Ou seja, eles tiveram uma riqueza de dados muito interessante. E a resposta a essas duas perguntas é muito simples. Nós vivemos mais e vivemos mais felizes à medida em que nos sociabilizamos. O ser humano não é um ser único no universo. E o que eles entenderam é que quanto mais relações sociais nós temos, quanto mais amigos, quanto mais proximidade de outros seres humanos, isso nos faz viver bem e viver melhor. E aí é que mora a beleza da reabilitação, ao meu ver. A reabilitação, ela devolve ao paciente o direito de sonhar com uma nova vida, o direito de se locomover e, de repente, ela não ir na igreja que é do lado da casa dela, mas ela gostaria de ir numa outra igreja do outro lado da cidade. Ou, de repente, ela gostaria de ir num supermercado um pouquinho diferente, ou ela tem amigos no outro bairro onde ela morava. E quando a gente promove esse acesso a outras pessoas, a sociedade, essa reintegração social, essa inclusão social, em outras palavras, a gente está devolvendo vida para as pessoas. É o objetivo do hospital. Com certeza. Essa sensibilidade do senhor, enfim, do hospital, de olhar para isso, né, de fazer com que essa pessoa seja reinserida, se sinta bem. Isso não tem, assim, é fantástico. Eu, quando escutei a primeira vez essa história, o senhor transmite isso, né? O senhor transmite esse amor, esse compromisso com o ser humano.
Eu sou encantada com o trabalho do senhor, do hospital. É um espelho de toda a equipe e aproveito o ensejo aqui para fazer um real e profundo agradecimento a toda a família do Hospital de Amor e a família Bela Vita, como a gente costumou chamar dentro da reabilitação, porque é um time fantástico. Eu brinco, a gente vai falar acho que um pouquinho sobre isso aqui, sobre essa evolução tecnológica pela qual passou a reabilitação, mas eu brinco que reabilitação e cura a gente não traz com máquinas, né? A gente traz com pessoas, com amor e com carinho. E aí Com é certeza. nesse sentido que eu quero fazer um profundo agradecimento aqui a todas as pessoas que trabalham comigo lá no hospital. E eu queria que o senhor contasse aí essa parte das primeiras pessoas, enfim, que começaram esse processo de reabilitação no hospital. Como que começou isso? Ah, sim, perfeito. Foi muito interessante. Tem até uma foto que eu coloco em umas apresentações minhas, que é uma foto que foi postada por uma paciente numa rede social. E ela está sentada na sala de espera do hospital pediátrico, ao lado de mais 4 ou 5 pacientes. Então, é uma foto pública em que ela postou, né, nessas redes sociais. E, curiosamente, todas as pessoas ali da foto, elas estavam amputadas, elas tinham sido amputadas. É um tumor comum em adolescentes, né? A maioria delas a gente chama de osteosarcoma, um tumor dos ossos, mas é da família dos sarcomas. E muitas vezes a gente precisa realmente amputar os pacientes. O que costuma acontecer nos hospitais oncológicos é que eles acabam olhando apenas o câncer, apenas uma parte do problema das pessoas. E a reabilitação ela fica postergada e relegada a outros centros. O que acontecia em Barretos, dentro de uma totalidade, a gente fazia a reabilitação que a gente conseguia com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, mas não tinha uma estrutura de um centro de reabilitação, como uma ACD, como um Sara Kubitschek, como outros centros, e como a distância até a capital é relativamente grande e o paciente ele tem que ficar aqui por meses até concluir o tratamento, isso significava muitas vezes a gente perder um tempo importante dentro do cenário da reabilitação. Então foi muito importante a gente trazer, por exemplo, iniciar o nosso primeiro projeto, uma das coisas que ele trouxe foi uma fábrica de prótese, foi uma oficina ortopédica aqui para Barretos, e desde então a gente passou a oferecer para a totalidade dos pacientes. Alguns pacientes, é importante a gente ressaltar isso, né? Eu sou um grande fã do trabalho do seu Henrique Prata, e ele, mesmo sem ter a verba específica para isso, ele tirava do custo do hospital, principalmente para as crianças. Ele comprava essas próteses, mesmo sem ter um reembolso do SUS, algumas delas, né? Claro que era para uma porcentagem dos pacientes, mas a grande maioria, infelizmente, não tinha acesso a esse tipo de tecnologia ou esse tipo de reabilitação. E trazer isso para cá foi importante porque a gente fez em tempo real, a gente programou junto com a cirurgia, desde o pré-operatório, que nível seria a amputação, como seria a protetização, e ao mesmo tempo em que se fazia quimioterapia, em que se fazia radioterapia, ao mesmo tempo esse paciente também passava por esse processo de reabilitação e reintegração social. Eu acredito que o senhor tem essa sensibilidade. Como eu disse, eu fiquei muito encantada com o vídeo que eu vi do senhor. O senhor falou que o senhor usou uma prótese inadequada por 25 anos. Isso Isso. porque fez faculdade de medicina, enfim, teve acesso. E me toca muito quando o senhor fala, né, que o senhor só conseguiu descobrir que a sua prótese era inadequada depois de um bom tempo. Então, o senhor tem essa sensibilidade, né? Essas pessoas que têm essa possibilidade de estar no hospital e ter essa reabilitação realmente voltada com as melhores próteses, tem a finalidade, o sentido maior de ter a melhor possibilidade de se reintegrar na sociedade. Então, eu quero que o senhor conte um pouco como que foi isso, porque eu vejo esse compromisso, né, tanto do senhor quanto do hospital, de dar a melhor prótese, as melhores condições para que essa pessoa seja reinserida. E como que é isso hoje? Tem a fábrica de prótese? Como que isso está funcionando? Isso mesmo. Contando um pouquinho mais aí da minha história pessoal, né? Logo que eu nasci, obviamente que precisava ter um apoio, um suporte dentro das condições que a gente tinha. Nós buscamos o que havia de melhor
que podia ser oferecido. E dentro dessas condições foi me indicado uma prótese, foi me indicado uma reabilitação que até então eu achava que era aquilo que existia de melhor. Essa prótese que eu usava era uma prótese relativamente pequena, mas a cada passo que eu dava, ela me machucava. Então, fazia uma bolha, sangrava, e muitas vezes eu fazia um caminho de ida sem conseguir fazer o de volta, né? Nossa. Quando eu entrei para a faculdade de medicina, eu tive que escolher a dedo as áreas da medicina para as quais eu poderia prestar, né, uma prova de residência ou me especializar, porque algumas delas exigiriam de mim passar muitas horas em pé, muitas horas operando, e com aquela prótese que eu usava não me permitia fazer isso. E quando eu estava no último ano da faculdade, um, 2 meses antes de me formar, é que um professor me viu mancando um pouco e falou: olha, isso aqui que você está usando está errado, você tem que usar uma outra prótese. E eu fiquei um pouco receoso, fui até a clínica dele, fui entender que prótese era essa, uma que vinha até o joelho, bem maior do que a que eu usava. E aí eu falei: olha, eu tô com medo que me machuque. Ele mostrou: não, mas você vai usar uma meia de silicone, igual essa que você deve estar usando. Hoje eu entendi que é um liner, que se chama isso. E, e ele ficou espantado quando eu não conhecia esse liner. Ele falou: mas eu não acredito, você não conhece isso? Como é que você usa essa prótese? Eu falei: não, eu uso com meia normal. Nossa, mas isso deve te machucar. Sim, machuca. E resumindo toda a história, aquilo me deu, de certo modo, até uma pequena revolta por dentro, no bom sentido, por saber que eu tinha tido acesso a bons médicos, a uma boa assistência em saúde. Entrei para uma faculdade de medicina pública no estado de São Paulo, tida como muito boa. Precisei chegar no 6º ano, a 2 meses de me formar, para descobrir que existia uma meia, vamos dizer assim, né, em termos leigos, que mudava a minha vida. E naquele dia eu prometi para mim mesmo, já era uma intenção desde pequeno, mas ali acho que foi quando veio realmente um fogo, que eu precisava fazer algo para tentar mudar essa situação, porque muitas vezes as soluções elas existem, mas as pessoas não têm acesso, não têm conhecimento, não têm divulgação, não têm disseminação. E é por isso que eu estou tão contente, porque tantas coisas aconteceram, graças a muita gente, graças ao hospital, graças ao senhor Henrique. Mas hoje, graças a Deus, muitas pessoas têm acesso a uma reabilitação de qualidade, têm acesso a uma protetização muito boa e enfim, que permite com que eles tenham uma vida absolutamente normal. E graças a Deus também já estamos passando para outros locais além de Barretos, e isso acalenta ainda mais o meu coração saber que aquilo que já era carente no estado de São Paulo, eu imaginava como era nos outros lugares, e a gente está levando isso para os estados mais pobres também. Essa experiência do senhor me toca muito, porque o senhor, de uma experiência que não lhe foi agradável, o senhor conseguiu transformar em algo produtivo, né? Quizá todas as pessoas fizessem isso, né? Que a gente conseguisse transformar aquilo que nos incomoda em algo produtivo e pensando no próximo. Então, eu queria que o senhor compartilhasse isso, porque eu acho que isso traz muita esperança para todos nós, enfim. Todos nós temos algum tipo de problema, e ouvir um depoimento como o do senhor aí, que querendo ou não sofreu, né? O senhor relatou aí que de repente conseguia ir, não conseguia voltar, mas isso não te impediu de realizar os sonhos, e agora conseguindo melhorar efetivamente a vida das pessoas. Eu fiquei curiosa a respeito dessa empresa de prótese, enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, quantas próteses vocês estão conseguindo fazer aqui em Barretos, quantos funcionários são necessários, enfim, que tipo de qualificação é necessária hoje para um funcionário atuar numa fábrica de prótese também? Como que funciona isso, doutor? Eu tenho muito orgulho em dizer que hoje, muito provavelmente, a gente tem a fábrica de prótese mais moderna do país. Nós temos um robô que veio da França, chamado Vitor. É um robô de 7 eixos que ele fabrica em tempo real. Então, antigamente, né, até voltando à experiência pessoal, como que era o processo de protetização pelo qual eu mesmo passei, pelo qual a maioria dos pacientes, a imensa maioria, passa.
Vem um técnico, ele tira um molde de gesso do coto do paciente, daquela parte amputada, cria-se um molde negativo, depois cria-se outro positivo, aí fica, enfim, um processo completamente artesanal. Hoje, com essa importação que nós fizemos da França, com esse robô que foi instalado aqui, nós fazemos uma medição através de um sistema de escaneamento, né? Um escaneamento digital. E aquele mesmo técnico que antes ficava lixando e que ficava serrando, e um trabalho extremamente de manufatura mesmo, hoje ele fica atrás de um computador mexendo nessas imagens, depois manda esse robô praticamente imprimir, né, o produto final. Nós temos alinhadores a laser, que garantem um processo de protetização de qualidade. Nós temos um laboratório de marcha que, depois de instalada a prótese no paciente, a gente confere o caminhar, né, o andar desse paciente, para saber se aquela prótese no futuro não vai dar uma dor na coluna, não vai causar um problema mais sério e trazer malefícios para esse paciente. Então, todo o processo, desde a tirada do molde até a confecção do molde, o alinhamento a laser, a conferência no paciente, são diferenciais realmente que nos faz ter muito orgulho. Os profissionais que trabalham lá, respondendo a sua pergunta, né? Um é engenheiro com mais de 20 anos de experiência, fundou a ACD de Uberlândia, trabalhou em outra empresa também. Temos outro com 16 anos de experiência, perdão. Outro com 17 anos de experiência, 4 dos quais na Espanha, como um técnico ortopédico. Então, curiosamente até, né, eu sempre tento envolver muito as pessoas que passaram por alguma experiência na pele. Um dos profissionais que trabalha conosco, que é o Vitor Hugo, se estiver assistindo aí, um abraço, Vitor Hugo. Ele foi um paciente nosso, ele é um paciente, um habitante daqui de Barretos, que passou por um processo de amputação. Nós fizemos a prótese dele e eu convidei para trabalhar lá com a gente, justamente para trazer essa experiência do lado de lá, né, do lado de lá da escrivaninha, de quem passou como paciente, para que traga essa sensibilidade em cada atendimento, em cada confecção, e ponha o amor e ponha em prática a filosofia que o Hospital de Amor tem em toda a sua totalidade, né? Então, essas próteses que hoje são feitas, elas são individualizadas, é exatamente para a pessoa, não é uma prótese em série. Não, alguns componentes eles são em série, mas 70% do conforto e da usabilidade de uma prótese, ela vem daquilo que a gente chama de encaixe. É aquilo que vai acoplado ao joelho mecânico, ao pé mecânico, e que faz a conexão disso com o corpo, né? Esse encaixe é que precisa estar muito bem feito. Você imagina o seguinte, é como um sapato. Imagine-se fazendo uma caminhada com apenas um grão de arroz dentro da meia, dentro do calçado. Quanto que isso vai te incomodar em 10 minutos de caminhada? Imagine um paciente que coloca todo o peso do seu corpo numa região do corpo que às vezes não foi desenhada para isso. As regiões da nossa perna, por exemplo, que são desenhadas para receber peso, são o pé, depois é o joelho e depois aqui em cima no quadril. Então, qualquer ponto diferente desses 3 pontos é uma região adaptada para receber uma descarga de peso. E se você não tiver um encaixe perfeito, né, da prótese, você pode estar usando a maior tecnologia do mundo, uma prótese biônica que você controla ela pelo celular hoje em dia, mas você não vai ser um indivíduo adaptado porque o encaixe não foi bem feito. E, doutor, essas próteses que são feitas, né, hoje pela essa fábrica de próteses, é mais relacionada a amputações ou também existem algum outro tipo de prótese que é desenvolvida por vocês? Existe sim. A prótese ela vem para substituir um membro perdido, né? Pode ser, por exemplo, uma prótese de olho. Alguém perdeu um olho, vai colocar um olho no lugar, é uma prótese. Uma prótese de cóclea ou uma prótese de perna ou de braço. Mas existe aquilo que a gente chama de órtese. O que é a órtese? A órtese ela é um dispositivo que auxilia na função de um determinado órgão. Por exemplo, um paciente que teve um AVC, que teve um derrame, muitas vezes ele acaba tendo uma tendência a entortar um pouquinho o pé ou entortar um pouquinho a mão. E a gente coloca um dispositivo para manter aquilo no lugar. Aqueles coletes que muitas vezes a gente vê crianças, adolescentes usando, são órteses
para manter uma função adequada, corrigir uma postura. Existem diversos tipos de órtese. É como se fosse esse óculos, acho que a gente poderia considerar um exemplo adequado de uma órtese, entre aspas. Eu tenho os dois olhos, eu tenho a minha visão, mas ele é um dispositivo que está auxiliando a melhorar essa função, né? Então a gente tem esses dispositivos, temos as cadeiras de rodas, temos bengala, temos andadores, temos cadeira de banho, enfim, todos os acessórios ortopédicos que as pessoas precisam. Ah, então também é feito cadeira de rodas, é feito esse tipo. Quantas cadeiras de rodas, mais ou menos, por curiosidade, é feito por mês? A Ah, gente você não tem uma produz, noção? a gente ainda não produz cadeira de rodas. Para isso precisa ter uma Ah, estrutura mesmo de fábrica que é um pouquinho diferente e um pouquinho mais complexa. Esperamos ter isso muito em breve. Mas para cada cadeira de rodas que você dispensa para um paciente, é necessário que você faça as devidas orientações. É preciso ter uma avaliação do profissional adequado, de um terapeuta ocupacional, ensinar como usar, entender se a pessoa tem funções cognitivas, funções físicas de usar essa cadeira de rodas, ou se isso vai ser uma arma, ou se isso vai ser ao invés de trazer benefício, vai acabar trazendo um possível prejuízo para esse paciente. Então, essa dispensa que é essencial ser feita, a gente faz lá na fábrica. e doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque eu também fiquei bem curiosa na entrevista que o senhor deu. Vocês falaram que começa o processo de reabilitação, deram um exemplo até de uma pessoa que está na UTI. Naquele momento ali, vocês já começam o processo de reabilitação. Como que funciona isso? Isso é muito interessante, né? A gente chama isso de momento zero. E eu brinco que às vezes a gente começa até no momento menos um, que é às vezes prévio, por exemplo, a uma amputação, como no caso do câncer, é uma amputação programada, diferente de uma amputação traumática, que às vezes acontece num acidente ou em outros tipos de patologias, mas dentro do cenário oncológico as coisas são um pouco mais programadas. Mas usando esse exemplo da UTI, o que a gente sabe é que um paciente parado, um paciente acamado, né, dentro da UTI, ele pode perder até 1 grama de massa muscular por quilo por dia. Então, um indivíduo de 70 quilos, ele perde às vezes até 70 gramas de massa muscular por dia dentro de uma UTI. E isso a gente consegue ver na prática, né? Muitas vezes um paciente ficou 1 mês, 2 meses dentro da UTI, ele vai definhando, né, essa palavra que as pessoas usam, ao longo do tempo. E dentro da própria UTI, depois dentro da internação, a gente consegue atuar, nós conseguimos comprar alguns equipamentos e, obviamente, volto a ressaltar a importância dos profissionais que fazem isso também manualmente, que acompanham esses equipamentos, fazem a reabilitação desde esse momento. A gente tem até imagens, por exemplo, de um paciente que fez outro dia, um paciente que estava em coma, no pós-cirúrgico, na retirada de um tumor cerebral, ele estava em coma dentro da UTI e ele estava fazendo reabilitação num aparelho que o hospital adquiriu. Então, tudo isso traz uma precocidade muito grande, diminui a perda de massa muscular, diminui a estadia dentro de uma UTI, que a gente sabe que é crítica, tem risco de infecção, tem risco até de mortalidade, e a reabilitação sendo introduzida precocemente ajuda muito nesse processo. Eu queria dar os parabéns para o senhor por todo esse engajamento, né? Olhar assim, desde aquele momento para buscar recuperar ao máximo. E queria que o senhor contasse como que foi esse processo de passar da reabilitação só do câncer, né? Agora buscando aí um centro de reabilitação em Barretos para atingir não só as pessoas que são que acabam sequeladas em decorrência do câncer. Como que foi essa transição, doutor, para ampliar isso? Olha, foi uma evolução muito natural, né? Era uma evolução até de certo modo esperada. Como tudo aquilo que é feito com muito amor, com muita verdade, com muita sinceridade, acaba crescendo, a reabilitação não foi diferente. Então, nós começamos com a reabilitação oncológica dentro do nosso hospital, ou seja, apenas pacientes com câncer tinham utilizavam, né, dos profissionais do nosso centro de reabilitação e naturalmente a gente passou a expandir um pouco mais esse uso. Hoje, graças a Deus, nós já inauguramos o nosso primeiro centro de reabilitação geral, que é lá em Tocantins, que é na cidade de Araguaína. É um centro de reabilitação complexo e completo, o mais completo de todo o estado do Tocantins. E
tivemos uma grata notícia também. Já há alguns meses que a gente estava em contato com uma deputada muito parceira do nosso hospital, e ela destinou uma verba de grande monta, e nós vamos construir já um segundo centro de reabilitação fora de Barretos. Estou muito feliz, o Centro de Reabilitação da Amazônia, lá em Nossa, que Rondônia. bacana. Vai ser muito bacana. Então, Uhum. ambos têm centro de reabilitação e atendem deficientes físicos. Rondônia ainda não, porque ainda não começou a construção, mas estamos começando agora. Mas Araguaína já atende esses pacientes com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física e deficiência cognitiva. Ou seja, todos os tipos aí reconhecidos de maneira didática dentro da saúde da pessoa com deficiência. E aqui em Barretos, tem alguma previsão da gente começar o centro de reabilitação? Como que está esse processo, doutor? Pois é, nós já demos um grande passo, graças a uma doação privada, inicialmente da família Cutrale. Volto a agradecer aqui novamente a benevolência dessa família. Foi construído um prédio atrás do Hospital Infantil ali, do Hospital Infantil Juvenil, que hoje é utilizado para reabilitação oncológica aqui em Barretos. E nós estamos começando a dar os primeiros passos para o atendimento da reabilitação geral. Mas é claro que a hora que nós abrirmos para a reabilitação geral dentro do que a gente chama de DRS-5 ou da RAS-13, né, que são as regiões de saúde que o hospital atende, é claro que essa estrutura vai ser muito pequena. Então, nós desenhamos um projeto muito bonito, muito grande, que eu até me seguro em falar, porque o Henrique até tira sarro, fala que eu uso alguns superlativos muito grandes, alguns superlativos que maximizam aí o nosso trabalho, mas é o tamanho do amor e o tamanho do carinho que a gente põe. Mas realmente vai ser um centro para ser uma referência internacional em reabilitação, e aí sim, reabilitação geral, não apenas oncológica. E nós fizemos esse projeto, um projeto grande, com a compra dos equipamentos mais modernos que existem no mundo para reabilitação, Olha e que obviamente os profissionais também mais gabaritados. E esse projeto, acredito que esteja a ponto de sair do papel, e muito em breve a gente vai ter algumas novidades aí. Nós já temos uma parcela considerável do montante que é necessário, e eu acredito que muito em breve a gente vai estar dando uma boa notícia para a população, não só de Barretos, mas toda a região e todo o Brasil. Doutora, eu quero fazer coro aqui com o senhor, agradecer, né, a iniciativa privada por ter tomado essa iniciativa. Lógico que é fruto do trabalho sério que vocês vêm realizando, a gente sente isso. Eu quero agradecer ao senhor por ter abraçado essa causa de uma forma que a gente percebe que tem muito amor envolvido, né? O senhor é realmente comprometido com a reabilitação, isso transborda no olhar do senhor, enfim, a gente sente isso. E agora permitindo, né, que isso possa ser estendido, não só mais para as pessoas que foram acometidas de câncer, mas que venha aí abarcar a nossa DRS-5, né, que pega aí tanto Barretos quanto Olímpia, pega aí Colina, Bebedouro, e poder atender toda a nossa cidade e a nossa região, porque nós precisamos sim, nós temos necessidade desse serviço e saber que vai ser prestado com excelência. Como o senhor disse, tudo que vocês fazem, eu acredito que é real mesmo, superlativo, é necessário. Você sempre busca os melhores aparelhos e é importante. É isso que a gente busca, é esse o trabalho que a gente sonha, dar a maior qualidade possível, né, dentro do sistema SUS. Então, poder oferecer isso para a população através do sistema SUS, a tendência, então, é que haja um convênio com a DRS, com o Estado, para ser fornecido para a população de toda regional, Barretos e região. Exatamente. Eu acredito, como o amor do hospital é tão grande, né, que não cabe no peito, eu acredito que a gente vai acabar até ultrapassando essas barreiras. Inicialmente, legalmente, vamos dizer assim, nós vamos começar atendendo essas regiões, mas a exemplo do que acontece no câncer, a gente não fica restrito a uma determinada área, a um determinado diagnóstico. Até onde o amor consegue ver, a gente vai atendendo. Então, acreditamos que seremos uma referência para vários estados do país.
Esse centro vai contar, inclusive, com internação, nós vamos fazer cirurgias, inclusive, para correções de defeitos, e vai ser um centro realmente complexo de reabilitação, e com a garantia e com o selo de qualidade Hospital de Amor, e com a garantia pessoal minha, que vou estar sempre brigando aí pelo melhor atendimento, mais moderno e mais completo que tem no paciente dessa especialidade aí. Confesso que a gente até se emociona de ver esse comprometimento do senhor, o comprometimento assim real, né, de buscar dar essa excelência. Hoje no país a gente tem como referência o Sara Kubitschek, mas é em Brasília, é longe, e muitas vezes é o que o senhor falou. De repente uma criança sofre, né, desnecessariamente com uma prótese errada ou até mesmo sem uma prótese, e saber que hoje a gente vai poder disponibilizar. Na verdade, o hospital vai conseguir disponibilizar através de um convênio inicial com o governo do estado, para que mais pessoas possam ter essa felicidade, né, de ser reinserido. O senhor foi muito feliz quando o senhor fala dessa reinserção, né, de poder ir e vir com tranquilidade, sem se machucar. E esse centro de reabilitação, ele seria para que áreas, doutor? Para as mesmas 4 áreas, para todas elas, todos os tipos de deficiência. E é muito importante ressaltar, né, eu acredito que foi uma visão muito importante da história da Fundação Pio XII, da história do Hospital de Amor, quando no passado houve a possibilidade de criar um grande complexo em Barretos e não expandir isso. A visão da direção e da presidência do hospital foi justamente o contrário. Nós temos que ter um grande centro em Barretos, mas não é justo tirar um paciente da sua origem para tratar um câncer, ele tem que ser tratado lá. Temos que diminuir distâncias, temos que diminuir todo esse incômodo que existe. Dentro da reabilitação, o que nós esperamos no futuro, a nossa visão é justamente essa, é ter centros de reabilitação nos locais mais pobres, nos locais mais distantes, e ter uma matriz em Barretos, essa sim, para resolver os 10 ou 20% de casos mais complexos que esses outros centros não conseguem oferecer. Então, a nossa ideia é justamente ser uma referência dentro da nossa humildade, dentro da nossa pequenez. A gente não quer competir com ninguém, nem nada disso, mas gostaríamos de ser mais uma grande opção, a exemplo do Sara Kubitschek, a exemplo da ACD, a exemplo do Luci Montoro, a exemplo de centros de reabilitação de qualidade. Nós pretendemos ser mais uma opção e mais um tratamento aí para todos os pacientes do país. Eu queria agradecer muito o senhor, agradecer, enfim, o Henrique, por acreditar, né? É necessário sempre, quando a gente faz esse tipo de investimento, a gente está acreditando na humanidade, a gente está acreditando nas pessoas, na iniciativa privada. Volto a parabenizar a Cutrari, que foi a primeira, né, da iniciativa privada que começou esse processo. É importante, eu acredito muito nessa parceria, iniciativa privada, iniciativa pública juntos. E dizer que eu acredito, né, que Barretos tem essa vocação para a saúde. Nós temos esse hospital de amor que é referência, né, no nosso país, não é nem no nosso estado, é no nosso país. O Hospital de Amor hoje atende todo o país. Nós temos aí a Faculdade de Medicina, nós temos 2 AMEs, enfim, nós temos condição, enquanto cidade, de tornar Barretos realmente uma referência. Eu tenho certeza que esse centro de reabilitação fará história. E Barretos tem sim que buscar aí empresas nessa área da saúde também, para que a nossa cidade seja referência nacional em saúde de qualidade, com empresas sérias, igual o senhor acabou de falar da empresa de prótese. Você vê com um aparelho francês. Quando você, assim, é muito grande. Eu gostei da palavra superlativo que o senhor colocou muito bem. É grande, sim, é bonito. Eu quero agradecer muito ao senhor, ao Henrique, enfim, a todas as pessoas envolvidas que assumiram essa causa para si, né? Eu tenho muita fé que nós vamos aí desenvolver grandes projetos e que em breve a nossa população e a população regional, através de um sistema SUS, vai poder ser atendida. Espero que em breve o senhor possa noticiar a inauguração desse centro de reabilitação para toda a nossa população, né? Para aquelas pessoas que têm aí necessidade de ter uma prótese adequada. Desejo muita sorte, quero agradecer muito a disponibilidade do senhor vir falar com a gente, enfim, colocar. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo está feliz agora.
O Alain Guimarães, por exemplo, Performance, perguntou, somente paciente de câncer? A resposta veio aí para esse centro de reabilitação, que eu espero que em breve possa se tornar uma realidade na nossa cidade. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço muito, fico muito feliz e muito honrado com o convite. Conte sempre comigo. Obrigada. Tudo de bom. Forte abraço.